Muito bem, estamos de volta com o nosso TVB Entrevista sem chimarrão. Mas numa próxima nós vamos tomar um chimarrão. Semana que vem a gente volta. Isso, conversando sobre saúde mental, um assunto tão importante e tão atual. Quem diria que a depressão seria um desafio tão grande, né, para os equipamentos de saúde aí, enfim... porque hoje, querendo ou não, passou a ser uma demanda muito grande nas unidades de saúde, né, Natiele? A gente não imaginava. E é interessante que as pessoas associaram muito a questão espiritual, alguns, né, e não tem nada a ver. É realmente um enfrentamento que a pessoa faz, e aí... Mas eu imagino que lá, por exemplo, no Instituto Ímpar, ainda mais o pessoal que participa do Arte para Todos... você tem uma coisa que não tem espaço lá, é tristeza, desânimo. Imagino todo mundo alegre. É isso mesmo? É, sim. Muito, boa parte do tempo, né? E mesmo quando a gente está triste, porque a tristeza faz parte da nossa vida, a gente acolhe esse sentimento, né? E transforma ele também, né? E entende ele como algo que faz parte da vida, né? Tudo passa, né? A alegria passa, a tristeza passa também. Então, a gente acolhe esse sentimento, né? E a gente busca transformar também, né? Esses sentimentos que às vezes não são tão bons, tão positivos, em coisas interessantes, em coisas boas pra gente. Então, a arte, ela tem esse poder também, né? De usar o que a gente está sentindo e transformar ele em alguma coisa. E fazer... eu sinto a mesma coisa que você também já sentiu isso? Então é uma conversa, né? A arte, ela tem esse poder. Mas a boa parte do tempo é falação, isso, e gente falando e bagunça. A maior parte do tempo é esse caos bom, assim. Que legal. As aulas acontecem onde, Patrícia? Então, as nossas aulas, hoje a gente tem, são vários projetos, né? Vários projetos. Isso. Então, esse projeto que a gente mostrou é do Arte e Saúde Mental para Todos, certo. Que aí vão ser, né, em diferentes espaços da cidade. Tá. Hoje a gente tem as aulas das oficinas de vivência em teatro. São 3 turmas. Crianças, adolescentes e adultos. Elas acontecem no espaço AZ, né, no centro, ali na Rua Tijucas, número 401. Certo. Né, um espaço parceiro nosso. Então, a gente loca uma das salas e as aulas acontecem ali. As aulas já estão finalizando, porque, né, são sempre projetos, né? Isso que a gente disse da importância dos editais. Então, a gente tinha 1 ano de execução, esse 1 ano está terminando agora. A gente vai conseguir manter parte da, né, pelo menos da turma dos adultos, a gente consegue, né, para o segundo semestre vai continuar. Então, a gente está agora se encaminhando, né, para os ensaios, para fazer uma apresentação teatral, que é a finaleira desse grupo das oficinas, né? Aí vão ser crianças, adolescentes e adultos no palco se apresentando. E aí no segundo semestre a gente inicia com uma turma de adultos novamente. Então já fica o convite, assim, sabe? De verdade, para quem tiver interesse, né? Diz assim, não sei, esse povo meio estranho, mas a gente é tão legal. Com certeza, não, com certeza deve ser. Mas é uma mãe mesmo, então, né? Porque assim, ver os filhos nascer, crescer e depois libera eles. É assim que acontece. Alguns nem querem ir embora. Alguns querem ir embora. São aqueles que ficam morando contigo assim um tempão. Esse que você falou, tô pensando daí na relação com os participantes, isso. Né? Isso é muito interessante, porque é uma coisa que o Robson fala, assim, né? Quando você faz terapia, por exemplo, né? Para quem já fez, eu já fiz várias vezes, inclusive recomendo muito. Normalmente tem uma hora que você recebe alta. Isso. Né? E não quer ir embora. E não quer ir embora. E aí, por exemplo, no caso do Grupo Louco é Pouco, foi mais ou menos isso. Que legal. Então, assim, acabou o projeto, né, ali as oficinas de teatro dentro do SOS. O SOS é o Sistema Organizado de Inclusão Social, um outro serviço público da prefeitura, né? em Joinville. Acabou a oficina, o pessoal disse, mas a gente não quer parar de fazer teatro. A gente não quer alta. E daí não quer alta. E aí o que a gente vai fazer? Então a gente vai criar um grupo. Vamos continuar atuando, né? Agora é um grupo que é associado ao IMPAR, então o IMPAR mantém ele financeiramente. E a gente continua fazendo teatro com essas pessoas que iniciaram, né, encaminhadas por um serviço, né, de inclusão social, mas que gostaram tanto que disseram, a gente não quer parar, mesmo que a oficina acabou. E aí se cria um grupo, e é assim que vai surgindo os braços, sabe?
Porque é isso, a arte, você nunca tá de alta. Claro. Né? Da arte, né? Sempre tem possibilidades. Sempre tem possibilidade. Você sempre vai fazer alguma coisa. Isso é fantástico. E aí tem se eu fica à vontade. faladora, né? Me perdoa. Não, fica à vontade. Que tem um ponto. É da comunicação. Eu me identifico. A gente disputa pra saber quem fala. Isso sobre terapia e arte, né? Tem uma fala que uma vez a Priscila, ela é da Secretaria da Saúde, né? Sim. E ela é uma parceira nossa. E uma vez a gente estava captando alguns vídeos, né? Para fazer depoimentos de um projeto. E ela disse uma coisa muito interessante. Ela falou, a arte, ela é capaz de acessar lugares nossos internos que às vezes a terapia não chega. Porque uma coisa é você chegar para uma pessoa e perguntar, me conte, o que está acontecendo e tal. Outra coisa, às vezes, é você dizer... Se expresse. Vamos fazer, a gente vai fazer um desenho aqui sobre tal coisa. E às vezes, através disso, surgem questões que nem você estava se dando conta internamente. E aí, a partir de uma cena, por exemplo, que se propôs ali num jogo teatral, a partir de uma oficina de artes visuais, que você não precisa saber desenhar, não é essa a questão. A questão é você se expressar, né? Do jeito que for, seja com um rabisquinho, seja com boneco de palitinho. Palito. Exato. Mas a partir daquilo, às vezes, surgem questões internas que às vezes a terapia não vai acessar, mas a arte acessa. E assim, né, o objetivo do Arte para Todos, ele não é terapêutico, certo. Ele é artístico, mas é inegável que corre em paralelo uma melhora, né? Ou pelo menos o trabalho com as questões que são terapêuticas, emocionais, justamente por conta disso, né? Quando a gente simplesmente se deixa experimentar, a gente deixa o campo aberto para que a gente experimente simplesmente, né? Sem a obrigatoriedade de ter uma nota, sem a obrigatoriedade de apresentar o negócio lá no final. Sem pressão, né? Sem pressão nenhuma. Então, isso vai correr ali do lado de você uma melhora terapêutica também, né? Mesmo que esse não seja o objetivo principal, mas vai existir também. Quando é a próxima apresentação de vocês? Estou louco pra assistir. Ai, a nossa é na Feira do Livro, né? Feira do Livro, sério? Vocês vão estar lá? Lá no palco do Juarez Machado. Nossa, que fantástico. Isso. Aí vai ser a apresentação desse grupo das oficinas de vivência em teatro. Vai ser a estreia, hein? Caramba. Tem que ir, eu que vou lá, a emoção claro, é grande. Vou com o maior prazer e registrar É dia 7/6, 7 de junho. Sábado que vem. Isso, às às 3 da tarde. 3 da tarde, 15 3 horas da tarde. Juarez Machado, ingressos gratuitos. Só chegar uma hora antes para retirar o seu ingressinho. E faz Quanto tempo que eles estão se preparando já? Faz um ano já que estão em preparação. Então a gente já está chegando nos últimos ensaios, né? Sim. E é uma apresentação dos nossos processos. O espetáculo se chama Eu Gosto, que a gente vai falar das coisas que a gente gosta de fazer, tanto sozinhos quanto em coletivo. Então é uma apresentação dos processos de sala de aula temáticos, né? Dentro desse tema que é eu gosto, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de fazer junto com as outras pessoas. Então, todas as turmas de crianças, adolescentes e adultos se juntam e criaram essa dramaturgia para fazer essa apresentação dos processos desse espetáculo. Vai lotar. Mas queremos muito que lote. Com certeza vai. Ó, eu já vou pedir aqui, a Bianca deve estar nos assistindo, nos acompanhando. Eu quero receber vocês no Em Defesa da Gente semana que vem. Porque esse programa aqui, o TVB Entrevista, não é meu. Né? É um programa que eu tô passando por ele. Essa semana apresentei aqui na terça, na quarta, na quinta. Estou apresentando hoje. Na semana que vem o Wagner vai estar por aqui. Mas o Em Defesa é o programa que aí eu tenho mesmo. E eu quero receber vocês para a gente fazer o convite e lotarmos lá o Juarez Machado. Querendo ou não, esse é o presente, né? Para todos os alunos, aqueles que se dedicam e tudo mais. E é um convite ao público, né? Para experimentar essa experiência. Porque no palco, então, a gente vai ter, por exemplo, pessoas... Vai ter uma pessoa que é surda, vai ter pessoa cega, vai ter pessoa com deficiência. Então, assim... É uma diversidade humana muito bonita, né? Se expressando artisticamente. Então a gente espera que isso toque as pessoas, né? Assim, no sentido de que eu também posso fazer parte. Sim. Né? Eu também posso me integrar. Eu também posso, né, participar
movimentos artísticos, enfim, Também me posso expressar. experimentar, Eu né? também posso experimentar. Também posso experimentar arte. E é muito legal que a gente vai estar integrado à programação da Feira do Livro. Que legal. Então, a gente também levando, né, as pessoas a acessarem esse lugar que às vezes parece ser um lugar tão intelectual, tão distante. Não, é um lugar que a gente pode fruir, que a gente pode participar. Então vai ser muito legal também a experiência de muitos atores de estar a primeira vez num palco de um teatro de verdade, com luz, com som, com figurino. Aquele santuário, né? Machado lindo. É um santuário. Quanto tempo de espetáculo? São mais ou menos 40 minutos. Nossa, 40 minutos. Que fantástico. Bom, eu tô pensando várias coisas aqui. Eu tô apaixonado pelo tema. Semana que vem eu vou... Como é que eu faço para adquirir minha camisa? Entra no site. Entro no site. Depois. Eu vou comprar minha camisa. Já vai uniformizado. Exatamente. Integrante do Arte para Todos. Fantástico. E aí, eu quero receber vocês aqui semana que vem. Quando eu entrevistar vocês, eu quero estar com a minha camisa já. E para a gente fazer o convite para o pessoal, né, participar, enfim, acompanhar a apresentação dos nossos alunos, que eu imagino são muito preciosos, né? Acho que essa é a forma que vocês tratam eles, né? Com certeza. São. A gente já esse lugar de família, né? Sim. De família que quer ver o bem um do outro, que se ajuda, que dá aquela puxadinha de orelha também. Então eu tenho esse lugar muito de unidade, é muito legal, assim, a arte... O teatro de grupo, que a gente chama, né, ele traz muito esse lugar do coletivo, da construção coletiva, da construção colaborativa. Tem muito esse lugar de colaborar e não de competir. Que fantástico. E a coletividade, ela é um meio de cura, né? Do nós também. Porque esse é um ponto também, né, Wellington? A gente está muito individualista, né? Exato. Muito ensimesmado, muito dentro das nossas casinhas, né? A vida social, por exemplo, dos nossos pais e dos nossos avós, elas eram muito mais comunitárias. Hoje a gente está muito, né? E o coletivo cura. Quando a gente sociabiliza, quando a gente compartilha dores e sensações boas, quando a gente vê que o outro passa pela mesma coisa que a gente está passando, isso é curativo, assim. Né? E a pandemia foi uma oportunidade que muitos perderam, né? Porque a pandemia forçou muitos a realmente família se aproximar, conviver em grupo, e cada um ficou num quarto, cada um ficou num espaço da casa e né, acabaram perdendo a oportunidade. O convívio social, né, também bastante necessário naquele momento, né, mas sem dúvida foi muito prejudicado, né, pela necessidade da gente ter que se isolar mesmo, né. Você acredita que a nossa conversa está acabando? Não! Que loucura, né? Impressionante. Mas a gente tem mais um tempinho. Eu queria entender só, qual que é o tamanho hoje do Instituto, quantidade de pessoas que vocês atendem, enfim. Vocês estão espalhados na cidade inteira, né? E, inclusive com programação já para o ano inteiro, isso eu já entendi. E com os parceiros, inclusive, mandar um abraço aqui, pessoal do Grupo Crona, que é um baita incentivador de vocês. A própria Prefeitura de Joinville, né? Ministério da Cultura, enfim. Pô, legal que tem esse incentivo. A Docol também é uma das nossas patrocinadoras das oficinas de vivência em teatro, super importante, assim, o apoio dessas empresas, também via, né, editais públicos, mas super importante. Sim. Qual que é o tamanho do Instituto? Questão de... Hoje a gente não tem, a gente já teve uma sede, mas hoje nós não temos um lugar fixo. Exato. É um sonho que às vezes passa pelo nosso coração. Ainda nos ronda. Então, assim, nós temos hoje uma rede colaborativa bem grande. Em números de cabeça, talvez mais de 30. Assim. A gente tem... Todos nós somos profissionais autônomos. Legal. Que a gente se une numa rede colaborativa e presta serviços para o ímpar, né? Sim. Então, a gente vai ter terapeuta ocupacional, a gente vai ter ator, a gente vai ter jornalista, a gente vai ter fotógrafo, videomaker. Mídia, né? Social. Mídia social. Secretaria, produção. Então, tem uma gama de profissionais, né? E aí hoje nós atendemos nas oficinas de teatro, né,
quantos alunos nós temos hoje nas oficinas? Mas hoje a gente tem mais ou menos quase 50 alunos, né? Pensando em então, são 40 muitas famílias alunos. impactadas. Sim. Nesses 14 anos de ímpar, a gente tem mais ou menos mais de 20 mil pessoas impactadas, assim, né? Dentro da nossa avaliação, assim. Então, a gente tem esse lugar que é bem capilar mesmo, que é de pulverização, de chegar nas pessoas, de encontrá-las mesmo. Tá, então são mais de 20 mil sementes lançadas nesse tempo todo. E aí, óbvio que a colheita vai ser gigantesca, né? Queremos colher vários. E a gente recebe isso, assim, através até mesmo os projetos de pesquisa que chegam até a gente, né? Isso é interessante, assim, tem muita gente que começa, que já faz tempo, mas parece que é um movimento mais crescente de pessoas interessadas no trabalho para fazer pesquisa acadêmica. Então, profissionais da área da saúde, da psicologia, né, que nos procuram para entender dos processos, né? E isso é super importante, assim, porque a gente entende que esse é um outro ponto de disseminação. A gente está ajudando a formar profissionais, né, que vão ajudar outras pessoas também, né? E dentro de uma perspectiva mais acolhedora, mais humanista também, né? E a gente, inclusive, né, tá passando ali na tela. Fantástico. Estágio para acadêmicos de psicologia, entre em contato conosco, acadêmicos Atenção, acadêmicos de psicologia. A gente tem várias, né, instituições de ensino superior aqui na cidade com curso de graduação em psicologia. Então, entre em contato com o ímpar, que a gente tem vagas, né? 6, né? 6 vagas. São 6 vagas para estudantes de psicologia que têm o desejo de participar conosco e aprender um pouco mais sobre os princípios do Arte para Todos também. E, claro, né? Aprender a arte de uma forma diferente. Sensacional. Acabou o tempo. Que pena! Natiele, pode deixar suas considerações finais. Quero te agradecer pela presença aqui. Muito obrigada, Wellington, Paty, né? Obrigada a todo mundo que ficou aí assistindo. A gente fica à disposição, abertos, para que vocês conheçam mais uma vez o ímpar. E, claro, né? Aguardamos vocês nas nossas apresentações. Patrícia, suas considerações. Assim, agradecer, né, Wellington, esse espaço e fazer um convite, né, para as pessoas, enfim, conhecerem, mesmo que tenham um pouco de vergonha, que tenham um pouquinho de medo, se acheguem, vai em alguma ação nossa, numa tarde cultural, vai lá no posto de saúde, enfim, e dizer que se apropriem da arte, né, não precisa ser a arte feita pelo ímpar, se apropriem das manifestações artísticas, né, por cuidado à saúde mesmo, né? Porque a arte é um direito, né, constitucional nosso. Então, assim, se apropriem disso. E nos acompanhem. Qual que é o nosso Instagram que eu acabei de esquecer? @instituto_ímpar. Isso, nos acompanhem lá, porque lá tá tudo divulgado, além do nosso site www.impar.art.br. E não se esqueçam, hein? Arte é para todos e o Instituto Ímpar está aqui para provar isso. Obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. E semana que vem o TVB Entrevista volta. Amanhã, nesse horário, teremos o encontro com a imprensa com o nosso querido Veríssimo. E eu te encontro amanhã às 7 horas no nosso Em Defesa da Gente. Um beijo, pessoal. Fiquem todos muito bem. Tchau, tchau.